sou José Martins Filho, sou pediatra e eu vou participar dessa reunião como moderador e vou falar também no final. E essa reunião é uma reunião sob o patrocínio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que tem feito vários fóruns aí nesse período da Covid-19, e nos convidou para coordenar essa reunião e convidar colegas pediatras que trabalham na área, que são especializados em muitos dos assuntos que interessam à população nossa do Covid-19. Nós vamos fazer uma apresentação, cada um de nós vai ter 15 minutos para colocar seu tema, para dizer exatamente aquilo que nós estamos pretendendo passar para vocês. Vocês vão mandando as perguntas e as questões, vão sendo me são passadas, depois eu distribuo para as pessoas responderem. Cada um de nós vai ter 15 minutos no máximo para falar. Quando estiver com 12 minutos, eu aviso para ir terminando nos próximos 3. E depois, quando a gente abrir para as perguntas devem ser objetivas, rápidas, e cada um dos colegas vai ter no máximo 2 minutos, 3 excepcionalmente para cada resposta, evidentemente, para não transformar outra vez numa apresentação. Qual é a ideia? A ideia é de que essa apresentação seja realmente um grande bate-papo com as pessoas todas que estão nos assistindo, perguntando, recebendo informações, mas também mandando notícias, fazendo perguntas, e as perguntas bem objetivas, sem grandes discursos, grandes falações, para todo mundo aproveitar. Quem vai participar dessa reunião e vai ser o primeiro a falar, vai ser o Dr. Paulo Bonilha, que é pediatra. Ele é formado pela Unicamp, ex-aluno, ex-residente nosso lá da Unicamp, larga experiência na administração pediátrica. Ele, além de ter sido secretário de saúde de Hortolândia, ele foi também uma pessoa que trabalhou no Ministério, ele foi coordenador da área de saúde da infância e do aleitamento materno no Ministério da Saúde durante 5 anos. Foi secretário de saúde de Hortolândia. Hoje em dia ele trabalha na Prefeitura de Campinas e é assessor lá também, e ao mesmo tempo trabalha no Hospital das Clínicas da Unicamp, no Serviço de Emergência de Pronto-Socorro Infantil. A outra pessoa que vai... e tem mestrado também na área de pediatria pela Unicamp. A outra pessoa que também nos honra com essa participação, queria dizer que para mim é uma grande alegria ter os dois aqui, tanto o Paulo como a Tânia Quintela, que eu vou apresentar agora, ex-alunos lá da Unicamp. Para mim é uma grande honra ter os dois aqui junto com a gente. São 2 alunos brilhantes. A Tânia, ela é professora de pediatria da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ela é a vice-presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, da diretoria do Departamento de Pediatria. Ela, além do mais, ela fez doutorado na Unicamp, né? Eu tive a honra de ser da banca dela de doutorado. E é uma pessoa que tem uma formação excelente na área de pneumologia. Ela é do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, esses 2 companheiros vão apresentar para vocês. Eu sou José Martins Filho, sou professor titular de pediatria da Unicamp, tenho vários livros escritos, trabalhei bastante nessa área e tenho aí vários títulos, mas eu vou resumir dizendo que a minha grande formação e a grande especialização é realmente puericultura, crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno. Eu tive uma especialização no Centro Internacional da Infância em Paris, em pediatria social e comunitária, que me ajudou muito. Eu tenho trabalhado muito com aleitamento materno no país e, mais recentemente, trabalhando nessa área de relações familiares, de terceirização infantil, de aleitamento e, principalmente, do desenvolvimento infantil, da parte de desenvolvimento psíquico e social das crianças. Vamos começar, então, inicialmente, passando a palavra para o Dr. Paulo Bonilha, que vai ser o primeiro a falar. O Paulo tem 15 minutos. Com 12 minutos eu vou avisar o Paulo para ele dar uma fechada. Depois a doutora Tânia, finalmente eu, depois nós passamos para as perguntas. Quem for mandando questões, elas vão sendo guardadas e a gente vai depois passando. Quando você fizer uma pergunta, fala se é para os 3, se é para um determinado, e sempre, por favor, bem objetiva, se possível. Eu sei que às vezes não é o melhor que a gente pode fazer. Finalmente, queria apenas dizer que essa primeira reunião nossa, esse primeiro grupo de discussão na área de Covid em pediatria, provavelmente é a primeira live de uma série que vai se repetir, provavelmente nas próximas 2 quartas-feiras, com outros colegas e com pessoas daquele grupo de pediatria que discute isso, sobre
Covid, crianças. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter outros companheiros ainda aqui conversando com vocês sobre o assunto. Com a palavra, então, o Dr. Paulo Bonilha. Muito obrigado pela presença, Paulo. Com a palavra, você. Obrigado, Martins. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu gostaria de, inicialmente, dar boa noite a todos, agradecer ao querido professor Martins pelo honroso convite, né, para essa webinar, e agradecer à Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas por estar sediando, né, esse evento. Queria confessar a todos aqui de algo que eu sempre, nunca canso de dizer, da minha admiração pelo Martins. Ele foi meu professor na graduação lá na Unicamp e foi um dos professores pediatras que me inspiraram a ser pediatra, né? Então, minha eterna gratidão ao Martins. E dizer também da minha honra de estar aqui, né, com a Tânia Quintela, que, apesar de também ser oriunda, né, lá da FCM da Unicamp, eu só vinha conhecer há poucos anos. Mas é interessante que a gente tem tanta afinidade, eu já admiro tanto a Tânia, que parece que a gente se conhece há muitos anos, né, Tânia? Tem sido muito interessante essa convivência. Então, para mim, é muita honra estar aqui com duas figuras que eu admiro tanto, e muita alegria também de estar vendo tantos colegas, pediatras, profissionais, outros médicos de outras especialidades, amigos de outras especialidades, profissionais de saúde, e também pessoas, mães, pais, participando dessa live. Estou vendo muita gente conhecida aqui, alegria de poder tê-los conosco para a gente poder debater. Eu queria começar dizendo, antes de entrar especificamente na questão da criança, eu queria fazer uma contextualização inicial, dizendo que essa pandemia talvez seja um dos maiores desafios da história da humanidade, né? Nós estamos tendo a situação, né, a oportunidade, né, para o bem e para o mal, né, de estarmos vivenciando um fenômeno raro e histórico da história da humanidade e do planeta, né? Talvez comparável apenas com o que o planeta viveu, a humanidade viveu cerca de 100 anos atrás com a epidemia da gripe espanhola. E de um vírus de uma alta contagiosidade, né, uma alta letalidade, e que tem por características, né, sobrecarregar os sistemas de saúde, os leitos de terapia intensiva, que se não houver um esforço, né, do sistema de saúde, os hospitais vão a colapso, né, e pessoas ficam a morrer na porta dos serviços, como a gente chegou a ver acontecendo na Itália, em países desenvolvidos, né? Então, nada a ver com gripezinha, né? A gente está numa situação gravíssima, né? A humanidade diante de uma crise das maiores da história, né? E eu queria só mostrar um slide aqui. Para vocês terem uma dimensão, né, da situação, essa é a situação de hoje, gente. No mundo, hoje, nós temos 10 milhões, né, de casos, né, de Covid-19, né, com cerca de 500 mil, né, de óbitos. O Brasil com 1,4 milhões desses 10 milhões, sendo que, sabidamente, gente, nós estamos com subdiagnóstico enorme. Se calcula que para cada caso oficial nós temos 7 casos não sabidos. Então, ao invés de 1,4, a gente deve ter 10 milhões de casos. Então, o que também deve estar acontecendo na maioria dos países, né? Então, esse número do mundo e do Brasil é muito subestimado, né? Então, eu até tenho preferido trabalhar sempre com a questão dos óbitos, né, para fins de análise, porque embora tenha subdiagnóstico de óbito também, ele é menor do que quando a gente fala de número de casos, né?
que exigem teste, né? Para a gente para a gente poder ter um número fidedigno de casos, né? A gente precisaria ter uma testagem que, infelizmente, o país ainda não tem, né? São Paulo está com 290 mil casos, com 15 mil óbitos, e Campinas, né, nesse momento de ascensão, né, rápida de casos, né, já com 8 mil casos, com 324 óbitos na data de hoje. Então, essa pandemia, ela tem essa dimensão que eu estou mostrando para vocês. Ela tem, antes de falar da situação das crianças especificamente, consequências, né? Além da consequência da própria pandemia, as consequências da quarentena, né, que ela acaba exigindo, né, Só um minuto, gente, deixa eu me voltar aqui para a apresentação. Acho que eu já voltei, né? Então, além das consequências da doença propriamente dita, a gente tem a consequência da quarentena, né, que a situação exige. Do ponto de vista científico, né, a quarentena, o isolamento social é uma das poucas coisas que tem evidência, né, de que funciona, né, para diminuir, evitar esse exagerado número de casos simultâneos, o colapso hospitalar. E essa situação de quarentena leva a tudo isso que vocês devem estar acompanhando, né? A situação, né, de deterioração econômica do país e das famílias, as situações, as consequências físicas, emocionais, né, com estudos já mostrando um aumento, né, de tendência depressiva, né, na população, em especial em mães, né, que para nós pediatras isso é um problema, né? Então tem trabalhos mostrando, tem um crescente número de mulheres, né, que são mães com tendências depressivas. Também pesquisas mostrando aumento de violência doméstica, isso não só no Brasil, no mundo também. Então, essa é uma outra questão, né, complicada, que afeta as nossas crianças, né, que não costuma correr bem essa combinação, né, de pais preocupados, estressados, né, com a situação econômica, com receio da doença, e, ao mesmo tempo, com crianças, né, entediadas, né, correndo pela casa, né? Isso tende a levar facilmente à violência, né, pela família contra a criança. Em relação à questão da desigualdade, né, da questão da quarentena, isso tem um risco, né, de levar à piora da situação de desigualdade social. O Brasil é um dos países campeões mundiais de desigualdade social, e ainda que o governo esteja num esforço enorme, né, para bancar esse auxílio emergencial de R$600, ele não chega a todas as pessoas que precisam. Todos nós conhecemos pessoas que precisariam e não estão recebendo, e mesmo aquelas que recebem têm uma situação muito complicada. Com R$600, eu tenho acompanhado uma mãe com uma filha, não sobrevivem, né? Então, essa questão é muito preocupante, né? Um outro aspecto que eu queria comentar, antes de falar da situação epidemiológica das crianças, é que a questão da quarentena ligada à questão do fechamento das escolas, né? Eu sou gastropediatra, e então, por exemplo, uma das consequências que eu tenho percebido nas crianças que eu acompanho é a falta que a alimentação saudável que as nossas creches, né, e pré-escolas oferecem para as nossas crianças na primeira infância. E cá entre nós, em Campinas, nós temos um modelo, né, muito hortifruti, muita fibra. Eu tenho visto entre os meus pacientes com constipação intestinal, por exemplo, um número crescente de crianças passando a ter agudização da constipação. Estavam controladas, né, enquanto a creche estava funcionando, a pré-escola funcionando, que passaram a fazer fecaloma novamente, porque estão comendo mal em casa, né? E muitas desnutrindo, né? Então, essa é uma situação complicada, né? Isso já liga
a nossa discussão com a temática da abertura, né, das escolas, né, que está aparecendo no horizonte, né, das discussões, deixar muito claro, né, que essa discussão, inclusive eu participei de uma webinar sobre esse tema hoje à tarde, ela tem que ser feita, né, sobre essa questão da abertura das escolas, tem que ser feita com um olhar não sobre a situação nacional, mas um olhar sobre a situação local. Essa é uma discussão, por exemplo, né, que exige, para se pensar em volta à escola, que é uma coisa desejável, porque para as crianças, uma escola é um espaço de desenvolvimento infantil, é um espaço de socialização fundamental, de garantia de alimentação saudável, de garantia de diagnóstico precoce dessas violências que muitas vezes estão sofrendo, mas não é para qualquer situação. Não é, por exemplo, para nós em Campinas, né? Só se pode pensar em abertura de escola quando se tem diminuição, uma cidade, uma região, com diminuição de casos e óbitos há pelo menos um mês, né? Uma diminuição chamada sustentada, com taxa de ocupação baixa de leitos de UTI, para a eventualidade da gente ter uma nova onda, um novo pico, né? A gente precisa fazer isso de forma gradual, em fases, a semelhança do que o Estado de São Paulo vem propondo para setembro, e sabendo que talvez tenhamos problemas, né, como a França, a Coreia do Sul tiveram ao abrir as escolas e terem surtos, né, e terem que fechar salas de aula ou fechar escolas temporariamente até que as crianças voltassem. Eu queria só mostrar, antes, tenho 3 minutos, né, queria só mostrar alguns slides, feito esse parênteses aí sobre a questão da volta às escolas, então deixando claro que essa é uma discussão para a cidade de São Paulo, é uma discussão para as capitais nordestinas, como Fortaleza e Recife, que já estão em situação de diminuição sustentada de casos. Não é uma discussão para o interior de São Paulo, por exemplo, nesse momento, né? Então, eu queria só, então, mostrar rapidamente alguns slides antes do meu encerramento, sobre a situação do perfil epidemiológico, né, das nossas crianças e adolescentes. O número de casos eu já falei, a situação do Brasil, né, que quando a gente compara o Brasil com outros, apesar do nosso enorme número de casos, quando a gente compara com outros países, conforme a população, de forma proporcional à população, o Brasil recentemente era o 12º em termos de incidência, né, número de casos, e é o 10º em termos de mortalidade, né? Esse gráfico eu acho muito interessante. Ele compara os casos de SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave, portanto, que foram internados, de 2020, né, agora, né, com a pandemia, com 2019. E vocês veem, houve um aumento de mais de 7 vezes em relação a 2019. Esse slide é muito interessante, com dados oficiais, que serve para contrapor muita fake news que a gente tem visto por aí, querendo dizer que a gente não está vivendo uma situação pior, né? Então, é acachapante, né? Essa comparação do número de casos de síndrome respiratória aguda grave desse ano com o ano passado. E mostrando aqui, síndrome respiratória aguda grave por qual agente? Em vermelho, a gente tem a síndrome respiratória grave por Covid, pelo coronavírus. Então, mostrando, né, que, por exemplo, influenza, que a gente tem aqui um mínimo, né, de influenza, como ela está estando pouco presente, né, comparativamente, né, quando a gente, diante da pandemia. Por último, né, já caminhando para o encerramento, mostrar para vocês um slide com os óbitos por SRAG, né, por Covid, por faixa etária, que eu acho que é uma coisa importante, porque, embora o coronavírus, né, a Covid-19, seja uma das raras doenças, né, em que as crianças não são mais acometidas, não são público de risco, ao contrário, né, elas são, de certa forma, protegidas por algum motivo que cientificamente ainda não entendemos perfeitamente, a hipótese, mas que eu não tenho tempo para abordar aqui agora. Nós temos, né, nesse slide,
nesse boletim do Ministério da Saúde, que foi o último, soltado agora no dia 23 de junho, a gente tinha o 360 óbitos entre crianças e adolescentes, né? Sendo 179 abaixo de 6 anos. Então, para a gente ter essa clareza, né, de que, de fato, comparativamente, as crianças são de certa forma, poupadas, né, mas não deixam de ter risco, né? E a gente sabe que a maior parte dessas 360 crianças e adolescentes que faleceram tinham comorbidades, né? Tinham pneumopatias, tinham cardiopatias, eram crianças crônicas, né, por algum motivo, eram crianças sindrômicas, né? A grande maioria, mas nós sabemos de relatos de casos de crianças e adolescentes, minoria, que não tinham comorbidades também, tá bem? Então, eu encerro por aqui e fico à disposição para perguntas mais à frente. Martins, eu acho que seu microfone não está aberto. Sou só eu que não estou te ouvindo? O microfone do Martins está fechado. Deixa eu ver. Agora está... De novo. Martins? Doutor Martins, boa noite. Ativa seu microfone. Hein? Pronto, pode falar. Deus, já está me ouvindo? Tudo bem? Não, eu só quero, então, agradecer ao Paulo, que conseguiu realmente falar nos 15 minutos. Parabéns, Paulo. Seguramente, depois da nossa discussão, você vai poder responder outras questões e falar mais um pouco. E agora eu passo a palavra, então, à Tânia. A Tânia é pediatra, trabalha mais na área de pneumologia infantil, professora da PUC e todos os outros títulos que ela tem, eu já falei na apresentação inicial. 15 minutos, Tânia. Um abraço para você. Obrigado pela presença. Nossa, me perdi. Está falando, já estamos ouvindo. Estão ouvindo? Estamos. Então, eu queria agradecer, né, o convite, é uma honra, e também como Paulo, você foi uma inspiração para eu fazer pediatria. Eu ia fazer infectologia, mas acabei indo para pediatria e você é um dos culpados. O outro é a Silvia Brandalize. Então, eu vou fazer hoje uma apresentação que é o que eu vejo muito no pronto-socorro, né? Eu estou dando aula na PUC faz 15 anos e eu vejo muito as coisas que eu vou falar hoje. Eu escolhi o tema aumentar a imunidade na Covid-19 porque esse tema, eu acho que está sendo pouco cuidado nesse momento. E como essa doença ainda é uma doença que nós temos muito pouco tratamento, né? Poucos tratamentos eficazes, né? E na fase inicial, né? Então, eu escolhi o tema por isso. Eu vou ver se eu consigo agora colocar minha apresentação. Consegui, gente? A apresentação está aí? Não, não apareceu a apresentação, não. É só você clicar no Share Screen. Pronto? Apareceu. Agora sim. Apareceu agora? Então, tá certo? Dá para ver? Tá dando para ver, pode falar. Então, tá bom. Então, daí a gente vai falar, então, sobre isso. Melhorar a imunidade. Bom, então,
A imunidade, né, depende de nutrição, é óbvio, né? A gente precisa das proteínas que vão O som tá ruim, né? construir, não é, as substâncias do sistema imune. Precisa de micronutrientes, a gente tem falado bastante sobre zinco, vitamina D, as vitaminas, e precisa de energia, né? ATP, para fazer todo esse trabalho. Acontece que todo o trabalho de incorporação e o trabalho anabolizante, ele é realizado durante o sono. Então, além de melhorar a nutrição, se a gente conseguir melhorar o sono, nós vamos estar diretamente melhorando a nossa imunidade. E o sono, a gente vai falar um pouquinho do ritmo circadiano. Parece que as pessoas se esqueceram, não é? Que, como dizia minha avó, o dia é para comer, brincar e aprender, e a noite é para dormir e crescer. A gente não tem visto isso ultimamente, né? Então, o tempo de sono das crianças está muito pequeno e está diminuindo progressivamente, né, nos últimos anos. E, por fim, a gente vai falar sobre hidratação, tanto a nível hemodinâmico, que eu já vou explicar o que é, como também a nível celular. Por quê? Porque a hidratação, ela promove no nosso corpo uma homeostase, né? Um equilíbrio. Quando o indivíduo está desidratado, todos os aparelhos do corpo estão reagindo a isso, estão trabalhando sobrecarregados por falta de hidratação adequada. Então, esses são os 3 pontos que eu vou me ater. Por quê? A outro tipo de... Isso eu estou falando, então, da imunidade, a imunidade inespecífica, né? A imunidade entendida como aquela resistência que o indivíduo tem, não é? Aos agravos, às doenças em geral. Então, a nutrição, o papel da nutrição na imunidade, então, a gente precisa fabricar substâncias do sistema imune, não é? Que a maioria delas depende de proteínas, né? Os anticorpos são imunoglobulinas, né? São proteínas, globulinas. Né? A gente tem aí famosa IgG, IgM, e a IgA, que está nas superfícies, tem a IgA circulante e a IgA na superfície das mucosas. As proteínas também formam as enzimas. E o que é proteína na nossa alimentação? A gente tem a proteína animal, a proteína número 1, a melhor do mundo, é o leite materno, né? A proteína do leite materno. E depois vem as proteínas animais, muito boas, de alta qualidade também, como o ovo. Mas depois a gente vem carne bovina, frango, peixe, e as proteínas vegetais têm um valor biológico menor. A gente depende também dos micronutrientes alimentares. Aqui eu tenho que abrir para ver. Cálcio, ferro, magnésio, cobre, selênio. Isso também precisa vir na nossa alimentação. As vitaminas, agora tem bastante pesquisa, né, com o papel da vitamina D no sistema imune, que é muito importante, assim como o papel do zinco lá em cima, e da vitamina A, da vitamina C, da vitamina E. E a gente tem substâncias no nosso organismo, os antioxidantes, que a gente tem, os enzimáticos e os não enzimáticos. Os antioxidantes vêm nas frutas e nos vegetais, né? Então, precisaríamos também de uma alimentação que contivesse isso. E, gente, não podemos deixar de falar, né? A gente, como um país ainda em vias de desenvolvimento, da desgraça que é a fome, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma família no interior do Piauí comendo farinha com barro e água, sabe? E a desnutrição, né, leva a um estresse oxidativo, radicais oxidativos que são muito lesivos para o organismo. Agora vamos entrar no sono. Então, o ritmo circadiano, não é? Ele é controlado no nosso corpo pela melatonina, que é um hormônio, o famoso hormônio do sono e da beleza, e por núcleos no sistema nervoso central, núcleos especializados, né, nesse controle. O ritmo circadiano é que controla as funções do nosso corpo durante o dia e durante a noite. Então, aqui já vem uma lição, né? A nutrição é muito necessária, mas não adianta comer de noite, né?
Porque o ritmo circadiano impõe que de noite é hora de fazer incorporação, não é hora de fazer digestão. Olha só que importante, principalmente nas crianças, não é que a gente tem um prolongamento grande na nossa sociedade da alimentação noturna, né? As mamadas noturnas no peito, na mamadeira, não é? Que pelo ritmo circadiano isso não é adequado. O sono também é muito importante, porque durante o sono REM, principalmente, a hipófise secreta GH. GH é a sigla em inglês para hormônio do crescimento, que é o nosso anabolizante maior. É o hormônio de crescimento que vai tirar, não é, do plasma todos os nutrientes necessários para o nosso crescimento, inclusive o crescimento da nossa imunidade. As funções, não é, do hormônio de crescimento são restaurar as energias, não é, fazer o crescimento físico e o crescimento mental, levando também à homeostase, ou seja, ao equilíbrio. Tá? Então, o sono é muito importante, e aqui eu coloquei o Homem de David com o que acontece em cada hora do dia, e vocês vão ver, então, que a digestão olha, tá vendo? Às 8h30 da manhã, tá ótima, né? Mas quando você chega às 22h30, olha, no adulto, não tem mais movimentos intestinais, certo? Porque é hora de dormir. E a melatonina importantíssima, né? Sintetizada no pineal, a partir do triptofano, depois das 9 da noite. Ela não é estocada, ela é secretada no leite materno, olha que fantástico, e regula os ritmos, né, circadianos. Então, ela é um indutor de sono, tem ação na termorregulação, e aqui, olha, eu botei em vermelho uma ação imunomoduladora e anti-inflamatória. Isso é muito importante, tá certo, gente? E olha que fonte de melatonina: leite, vinho tinto, gente, cereja, kiwi e amêndoas. Vamos para frente. Sobre sono e imunidade, gente, eu dei uma entradinha no Google e olha só o que eu encontrei. 1.690.000 referências, né? Mas eu me ative só a 2 estudos, não é? Um estudo feito aqui no Brasil, muito importante, publicado numa revista estrangeira, e que foi a tese dessa moça, Franciele Ruiz da Silva. Ela fez estudos sobre a privação de sono REM em 30 adultos e observou diminuição da IgA circulante durante todo o período de privação de sono, e esse efeito permaneceu mesmo após 3 noites de recuperação do sono. Agora, você imagine essas crianças que mamam a noite inteira, ou esses pré-escolares que ficam na televisão até 11 horas da noite, né? O que vai acontecer? Ela verificou também que o organismo reage à privação de sono com leucocitose. Olha que interessante, ele considera a privação de sono um inimigo, e ele reage como se fosse um agente patogênico. Muito interessante, né? A IgA presente na secreção das mucosas protege contra a invasão de patógenos. Então, dormir pouco, que vai diminuir a IgA, é muito ruim, né? Muito bom. Aí é o tempo de sono por idade. Olha, as crianças recém-nascidas precisam dormir 18 horas por dia, sendo, no mínimo, 13 horas noturnas. O bebê até 1 ano, 15 horas por dia. A criança até 3 anos, 14 horas por dia, que é 12 horas de sono noturno e 2 horas de sono diurno. O pré-escolar, escolar, e aí vai até o adulto. Adulto, 9 horas por dia, eu acho que nós não temos nenhum adulto dormindo esse tanto aqui no Brasil. E um grande trabalho que me inspirou a estudar o sono foi o do professor Jacques Montplaisir. Ele acompanhou crianças, 1.498 crianças, dos 6 meses aos 6 anos, e separou em 3 grupos: as que dormiam mais de 10 horas por noite, as que dormiam menos, e aquelas que dormiam muito pouco, mas que depois dos 3 anos a família conseguiu reverter
melhorar o sono. O que aconteceu? Aconteceu que essas crianças que dormiam pouco e elas ficavam mais doentes do que as outras e tinham mais doenças mentais, doenças psíquicas, né? Síndrome do pânico, depressão, coisas assim. E as crianças nos pré-escolares desenvolvem uma síndrome de hiperatividade com impulsividade, por mera privação crônica de sono. É muito interessante, né? E no Brasil a gente tem pouco estudo, está aumentando recentemente. Esse livro do professor José Luiz Pessoa, da Rosana e do Zé Carlos Pereira, ele foi o primeiro livro brasileiro sobre sono para a pediatria. E esse livro, olha o que traz na contracapa, né? E eles estão pedindo para as escolas, né, para as residências e para as faculdades de medicina inserirem o sono no currículo, porque não tem. E uma das maiores estudiosas do sono no mundo, a professora Teresa Paiva, de Portugal, que tem livros, tem um blog, essa mulher foi quem me inspirou também a trabalhar com o sono e doença respiratória. E aí a gente chega, então, no papel da hidratação na imunidade, e dá de cara que a gente tem muita desidratação e que passa desapercebida, né, nas doenças da pediatria, principalmente. Então, a desidratação nossa de cada dia em uma criança que parece muito grave. E aí a gente vai, estudando as causas de desidratação, vai ver que a gente está muito íntimo, né, das perdas líquidas, objetivas. As perdas Tânia, mais um minutinho. As perdas insensíveis a gente já costuma esquecer, né? A gente ainda trata a febre só com antitérmicos, esquecendo que a febre desidrata. E as perdas por terceiro espaço, essas então, que são as perdas de viroses agressivas, como a dengue, a chikungunya, a zika e o coronavírus, não é? E sudorese, taquidispneia, exercício físico. E aqui, olha, eu botei em vermelho, muito importante, todo estado hipermetabólico desidrata. Então, se a COVID-19 é um estado hipermetabólico, como toda virose, a gente tem uma desidratação. E nos sinais e sintomas da Covid inicial, todo mundo sabe, né? Desânimo, fraqueza, choro inconsolável na criança pequena, que Ela me viu ou não? No maior, e dores pelo corpo, não é? Fraqueza, desmaio. Só a desidratação só não vai dar tosse e dor de garganta. O resto da desidratação pode dar, como vocês podem ver aqui nessa lista que eu fiz dos sinais de desidratação. Chamando atenção para dor de cabeça, para taquicardia, para o desânimo e a irritabilidade nas crianças. Então, aí tem um caso típico que podia entrar como Covid. Não é tontura, cefaleia bipolar parietal há 3, 4 horas, não almoçou, está enjoada, a mãe pensou em dengue, não é? E o que essa menina tinha era uma desidratação por perda por terceiro espaço. Uma virose sem maior importância, que é uma enterovirose. E esse aqui com um resfriado, não é? E foi jogar bola no segundo dia de resfriado e desidratou. A gente esquece que o exercício desidrata, né? Ele jogou 45 minutos de bola e desmaiou. E essas duas crianças se recuperaram rapidamente, né? Após tomarem soro oral, eu já vou falar dele, até urinar. E olha só, aqui uma criança que estava na UTI por síndrome respiratória aguda grave, no caso animal asmático, teve alta para vir à consulta com o especialista e olha só a desidratação, né? Então, a gente tem dado pouca importância, né? E a gente está recomendando o soro oral. 15, né? Vamos lá, Taninha. Já está em 18 minutos. Ai, desculpa. Vai terminando, vai terminando. Dá uma abreviada, faz favor. Nós estamos recomendando o soro oral porque ele foi capaz de fazer esse milagre aqui, gente. Pode deixar.
Durante a Guerra Índia-Paquistão, em 1970, a Organização Mundial de Saúde tinha acabado de concluir os estudos do soro oral e ofereceu, porque estava havendo epidemias de cólera, que é uma doença, uma diarreia tão grave que a pessoa evacua até 150 vezes ao dia. As camas tinham um buraco no meio para poder as pessoas conseguirem evacuar, porque não dava tempo de ir ao banheiro. E aí ela ofereceu soro, porque em 800 campos de refugiados, uma grande parte deles com epidemia de cólera. Os médicos recusaram, porque estavam acostumados com a hidratação na veia, mas só um campo, o médico-chefe, aceitou o soro oral. Nesse, a mortalidade foi de 3%, e nos campos que se usou a hidratação intravenosa, ela variou de 25% a 30%. Eu sempre mostro esse slide e conto essa história, porque foi muita gente, né, gente? 10 milhões de pessoas, né, estavam alojadas nesses campos de refugiados. Então, assim, eu preciso convencer alguém que a hidratação oral é superior à hidratação na veia, não é? Depois que a gente lê uma coisa assim. E tem um carregador molecular d'água no intestino, não é? O intestino tem 5, 6 metros de comprimento na criança e até 7 no adulto, e isso equivale a 200 metros quadrados de área de absorção. É por isso que é tão efetivo. E eu vou mostrar agora que a Organização Mundial de Saúde, em 2002, mudou o soro, este soro que foi inicialmente utilizado na cólera. Ela mudou e nós ainda temos na nossa rede, né, eu faço um apelo ao Ministério da Saúde, e, por favor, adote o soro novo, porque este soro que temos aí, ele não é indicado para todas as formas de hidratação, infelizmente. Então, essa fórmula nova, ela reduz a severidade da diarreia, ela trata a diarreia que o outro não tratava, e do vômito, e ela diminui o número de hospitalização, a necessidade de hidratação intravenosa e a duração das doenças. É por isso que na Covid-19 a gente tem que usar também, né, o soro oral. E olha só, gente, a diferença. Isso aqui é uma criança com uma IVAS, ó, uma IVAS que pode ser por Covid. Entendeu? E olha só, tomou 600 ml de soro oral e olha só como ficou. Não é? Esse aqui estava com esses parâmetros aqui, olha, frequência respiratória absurda, uma taquicardia de 183 e um febrão de 39,7. Tomou 3 copos de soro, que dá 510 ml, não é? Fez o salbutamol e olha só a cara da pessoa. Né? E essa menina aqui desmaiou, e olha só, os bebês chorando, que vem no pronto-socorro, resfriados, coriza, tosse, um monte de receita na mão, tomou o sorinho e fica assim. E aí tem outro, né? Vocês podem ver a cara da menininha, também com uma doença respiratória. E pode chegar a isso, né? Como vocês estão vendo. Tânia, por favor, vai terminando. 20 minutos já, 5 minutos a mais. Termina, por favor. Faz um resuminho final aí. Então, a nossa... Quantos é que a gente precisa pensar na desidratação, não é? E que ela repõe, ela normaliza a síntese de IgA secretora, né? E ela equilibra o organismo. Então, talvez a gente pudesse impedir da evolução de Covid-19 de estágio leve para estágio grave. Era isso, obrigada. Obrigado, Tânia. Desculpe, viu? É que a gente precisa dar tempo para as pessoas, mas foi excelente a sua apresentação. Eu sei que não é fácil e muitos slides a gente acaba perdendo o tempo, mas acho que está bom e você vai poder depois também completar alguma coisa. Excelente a apresentação dos dois. Bem, eu reservei essa parte final para poder dizer algumas coisas daquilo que a gente trabalha e que a gente está vendo nessa epidemia, né? Eu trabalho há muitos anos em pediatria. Eu sempre brinco com as pessoas, não parece, mas eu já tenho 52 anos de pediatra, né? É muito tempo de luta e eu fico sempre muito preocupado com a questão da qualquer doença que existe, qualquer problema que existe, a gente não pode esquecer que a criança é um ser especial realmente.
ele está numa fase de desenvolvimento totalmente diferente, né? Ele precisa realmente de algumas visões adequadas. Como o Paulo falou e depois a Tânia também colocou, vejo que coisa interessantíssima a questão da nutrição, a questão da merenda escolar, a questão da qualidade da comida, a questão da hidratação, que a Tânia sempre defende muito bem e coloca de uma maneira muito adequada, como tudo isso tem a ver com a evolução de uma doença, particularmente nas crianças, né? Por causa das questões de quantidade de líquido no corpo infantil, quantidade de desenvolvimento. O que eu tenho trabalhado recentemente muito e que tem a ver com a coronavírus é quem são esses bebês até 2 anos de idade, os chamados primeiros 1000 dias, e que são essas crianças na primeira infância até 6, 7 anos de idade, e o que acontece com essas crianças no isolamento. O que nós estamos vendo hoje, qual é a situação importante? As pessoas esquecem que o cérebro humano ele realmente se desenvolve muito, profundamente nos primeiros anos de vida, particularmente nas 24 meses iniciais. E os primeiros 1000 dias são exatamente a gestação, mais o primeiro e segundo ano de vida, né? São as 40 semanas, 280 dias, e mais 365 vezes 2 dá 2000 e pouquinho. E o que acontece? Por que isso é importante? O que tem isso a ver com o isolamento? O que tem isso a ver com as crianças em casa? Por que essas crianças trazem problemas sérios e precisam ser vistas? Só para vocês terem uma ideia, um bebê chega ao finalzinho da infância e no começo da idade adulta apenas com 20% dos neurônios que ele nasceu. Então, dos 100 bilhões de neurônios que uma criança tem ao nascer, ele chega na idade adulta só com 20 bilhões. Por quê? Por que ele perdeu 80%? Quem são esses 20 bilhões que ficam? São aqueles que são estimulados. São aqueles que recebem estimulação, afeto, carinho, atenção, presença, colo, aleitamento materno, leite humano, fundamental. E aproveito para falar aquilo que o Paulo ia falar, mas acho que ele não teve tempo, a respeito da questão do aleitamento materno durante a coronavírus, e com mães, inclusive, contaminadas, e com mães, às vezes, até portadoras. Alguns trabalhos mostram que, já mostraram que existe, sim, às vezes, o vírus do coronavírus no próprio leite da mãe. A gente sabe que não é por isso que ela necessariamente vai infectar esse bebê pelo leite, até porque ele vai pelo tubo digestivo e nem sempre ele tem comprovação de que ele vai infectar por estar na presença do leite. A mãe que tem o coronavírus, que é portadora ou que está contaminada, ela vai poder contaminar seu filho por outros motivos, por pegar no colo, por beijar, por se aproximar, por botar em contato pessoal. E ela não deve parar de amamentar, porque pelo menos amamentando, ela está protegendo essa criança de outras coisas muito sérias e muito importantes. Então, nesse período dos primeiros 1000 dias, os primeiros 2 anos de vida, aí entra a primeira característica infantil interessante que é discutível, que é o problema do aleitamento materno e da proteção, que todo mundo sabe. Aqui, os 3 que estão falando com vocês hoje sempre defenderam o aleitamento materno e trabalham com isso há muitos anos. E a gente está sempre insistindo para as pessoas continuarem. Outra coisa muito importante também é como é que as crianças veem o isolamento, né? O que significa uma criança que fica trancada em casa com os pais ansiosos, com problemas para trabalhar, com dificuldades para sair, para brincar, para encontrar os amigos, para encontrar as pessoas da família. No começo, se falava muito que eles podiam ser portadores e que poderiam contaminar principalmente os idosos, até se afastar essas crianças dos avós. Ainda continua essa discussão, embora, na minha experiência e na minha visão, eu tenho visto muitas famílias relaxando isso, as crianças acabam ficando novamente com os netos, com os avós, e eu tenho visto isso até na minha própria família, e evidentemente a gente sabe que os idosos são geralmente do grupo de risco e precisam tomar um pouco de cuidado. Mas aquilo que o Paulo falou e que a Ana também colocou, embora existam pessoas, eu sei que alguns colegas aí do Brasil inteiro que me conhecem, que eu converso, dizem isso com frequência, que a coronavírus não tem como especificidade a doença na infância, mas isso é meio relativo, né? O Paulo mostrou 179 mortes, né, abaixo de 6 anos, não é isso, Paulo? O que não é brincadeira, né? Bebês recém-nascidos morrendo porque se contaminaram com visitas que foram ver o bebê na casa, junto com a mãe, e que contaminaram. O que acontece é que as crianças não têm, às vezes, nessa idade, sobretudo na primeira infância, uma noção exata de tempo. Então, quando ela está trancada em casa, não pode sair, não pode ver os amigos, não pode ir para a escola, com tudo aquilo que foi falado da importância da escola, a escola
não é só o lugar onde você aprende, é um lugar de socialização, é um lugar muito importante, eles vão brincar, eles vão viver. Essas crianças nem sempre compreendem por que estão isoladas. Não adianta você dizer, não, é perigoso lá fora, você pode morrer. Não, isso não se fala para uma criança. Você vai se contaminar, ele não entende bem o que significa contaminação. Ele repete essa pergunta várias vezes e necessita. E aí vem a história, que aqui todos já falaram, o Paulo tocou nesse assunto, que é a questão da grande polêmica atual, que eu vou falar mais hoje aqui, que é a questão da flexibilização do isolamento e a questão da volta à escola, né? Essa discussão que está aí no ar, se vale a pena, nesse momento, a gente realmente voltar às aulas. Eu tenho uma desconfiança muito grande disso. Eu acho que não é hora ainda de se abrir para todo mundo. O Paulo já falou isso, depende do local onde você está, depende da situação da pandemia, depende como está esse pico, que está aumentando ainda os casos de contaminação, os casos de óbito. O que vai acontecer nessas escolas quando essas crianças chegarem lá? Alguém acredita que crianças pré-escolares ou escolares ou até pré-adolescentes vão deixar de se abraçar? Vão ficar usando máscara o tempo todo e não colocando a mão na boca, não pondo a mão na máscara, não vão trocar a máscara com outras crianças? O que vai acontecer nesse momento? O que é que nós vamos ver nessa situação? Isso é uma coisa. A outra coisa importante e a tal da lavar a mão com água e sabão, daquele jeitinho, da mão inteira até o cotovelo, passar álcool e gel quando toca em uma superfície. Está se discutindo muito hoje esse papel da contaminação via superfície, mas a recomendação ainda melhor que existe é isolamento, higiene, lavagem de mão, distanciamento. Pois bem, essas quatro recomendações, com crianças voltando à escola, são realmente preocupantes, né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu, por exemplo, recebi algumas notícias dos meus colegas e meus companheiros lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Santa Catarina decidiu já que as escolas devem ser abertas só no ano de 2021. Parece que já é uma decisão. Pelo menos eu vi essa notícia, espero que ela seja confirmada. Tenho muitos amigos lá de Santa Catarina, até mandei algumas mensagens para eles. Vão abrir só em 2021? Vão continuar com o ensino online? Vão continuar com a mesma metodologia? E aí vem o problema, não só dos pais, mas dos professores, dos transportadores de crianças, né? Ou os pais, ou as famílias, ou os grupos de pessoas que se juntam para levar as crianças. Como é que nós vamos levar essas crianças? Vamos levar num veículo e vamos deixar essas crianças 1,5 metro de distância dentro de um carro, dentro de uma perua, dentro de um montal, ou dentro de um ônibus, e a família da periferia que às vezes precisa usar o transporte público, como é que vai ser feito? Quem é que vai controlar isso? Como é que nós vamos saber que essas crianças não se contaminaram? E quando se fala que as crianças não são as que mais se contaminam, e essa incidência de mortalidade que realmente é menor, e a questão dessa facilidade para os aspectos inflamatórios, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou um documento falando desses aspectos da grande infectividade, um problema está associado à maneira como o corpo infantil responde à agressão do vírus, né? E até um outro trabalho interessante que está aparecendo na literatura, que são casos tardios da infecção do coronavírus, não imediatamente logo da infecção, mas geralmente depois de 2 semanas, 3, uma doença inflamatória generalizada, vascular, que pode levar a alterações, inclusive, coronarianas, cardíacas, que é uma coisa que eles estão chamando de síndrome de Kawasaki-like. Por que síndrome de Kawasaki-like? Porque parece essa tal síndrome de Kawasaki que apareceu já há muitos anos em outras infecções virais. Isso pode acontecer. Nem sempre é mortal, é séria, é grave, precisa ser descoberta, dá alterações de frequência cardíaca, pode chegar até infarto do miocárdio. Isso é raro, não é comum, mas é uma coisa importante que algumas crianças apresentam gânglios, quadros de vermelho no corpo, exantemas, e que são doenças não tão evidentes, não tão diagnosticáveis, às vezes, de início, mas que acometem as crianças. E aí, quando a gente volta para o isolamento, a gente tem que pensar, como é que os pais estão se sentindo nessa situação? Há um cansaço muito grande? Ontem, a Folha de São Paulo fez uma entrevista comigo e com outros colegas, e comigo a jornalista me falou que ele estava me entrevistando, mas que eles sabiam que 73% das famílias eram contra a volta das crianças à escola e 30% no máximo eram a favor, queriam mandar as crianças à escola. E o que as pessoas diziam quando queriam voltar com as crianças à escola ou quando diziam que não levariam? Os a favor
são aqueles que defendem a questão da imunidade, da progressiva necessidade de contato com o vírus. Só que com crianças, isso é uma coisa que a gente está discutindo muito. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que me deixou muito curioso outro dia. Como é que está meu tempo aí, doutora? Já cheguei em quantos minutos? 10, então eu tenho 5 minutos. Então, uma coisa que eu fiquei muito curioso foi ver uma situação do sarampo. Quando houve esse problema da não vacinação do sarampo, e a gente começou a ter outra vez problemas de casos de sarampo, sabe qual era o grau de imunidade da população que anteriormente tinha tomado vacina? Mais de 80% das pessoas tinham anticorpos anti-sarampo, e aí a doença voltou. Ou seja, um vírus, para se disseminar, ou para impedir que seja disseminado, você tem que ter uma população imunizada por volta de 85%, 90%. Não adianta pensar que 5% da população, como deve ser atualmente, como o Paulo já disse aqui, nós temos aí uma porcentagem de gente que talvez que já teve a doença e que pode estar imunizado, é uma discussão se vão estar ou não, mas pode, não chega a 5% da população brasileira. Ou seja, para a gente ter esperança de que sem vacina, que nós estamos torcendo para vir, que a gente vai se imunizar o suficiente para impedir a progressão da doença, vai demorar muito tempo. Vamos torcer para essa vacina que estão dizendo que vem de Oxford, acho que a Tânia hoje falou sobre isso, né, Tânia? No vídeo lá. Se ela vier mesmo e até o final do ano aparecer, que bom. Se ela imunizar, que bom. Aquela outra que testaram parece que não deu certo, uma tristeza. Na próxima live que nós vamos fazer sobre Covid e pediatria, talvez na quarta-feira que vem, nós vamos trazer aqui uma pessoa para falar só de vacina sobre isso. Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Na verdade, abrir as escolas no momento atual é um risco. Eu vi pessoas me dizendo o seguinte: mesmo se abrir, ao meu filho ou ao meu neto não vão. Ou ao contrário. Não, eu estou pagando a escola, eu preciso trabalhar, etc. Como é que eu vou fazer? Essa é uma discussão polêmica, mas os pediatras têm que se manifestar. E até eu acho que depois vou pedir para a Tânia e para o Paulo falarem bem claramente qual é a posição dele. Eu, pessoalmente, tenho feito matérias e tenho escrito e tenho feito vídeos dizendo que não é o momento de se abrir escola, particularmente nos lugares em que a gente não está tendo uma regressão da curva. Aí está chegando um montão de perguntas aqui. Assim que eu acabar, eu vou começar a passar para todo mundo, e acho que para todo o grupo aqui. Aí eu mando para a Tânia, para tal. Bom, então, só para me chegar a terminar um pouquinho essa coisa do isolamento. E como é que são os professores? Eu vi naquele debate em que se falava sobre o fechamento das escolas aqui determinadas no estado de São Paulo, posição de alguns professores que perguntavam o seguinte: tá bom, e a gente vai trabalhar, mas eu sou do grupo de risco, eu tenho diabetes, eu sou hipertenso, eu tenho obesidade, eu tenho mais de 60 anos. Como é que ficam essas pessoas? O que vai acontecer com essas pessoas nesse momento que vão voltar também a atender os alunos? Como é que vai ser o distanciamento na escola? Quem vai cuidar disso? Será que é hora de a gente pensar em soltar essas crianças para a escola? Como vai ser o recreio? Essas crianças vão à escola também para se socializar, para brincar com os amigos. Eles vão ser soltos no recreio? Como é que vai ser o lanche? Quem vai dar esse lanche para essas crianças? Como é que eles vão comer? Então, é preciso que as pessoas saibam que nós, os pediatras, eu particularmente, eu não sei os outros colegas, queremos que as pessoas pensem bem se esse é o momento para a gente flexibilizar, para andar na rua sem máscara. Fico assustado quando eu saio para qualquer evento e vejo lá dezenas de pessoas se abraçando, brincando, sem máscara. Viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Isso é uma coisa seríssima. É um crime a gente dizer que é sair, se abraçar e fazer aglomeração sem máscara. E tem gente que não acredita nisso. E isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo. Teoricamente, nos países mais desenvolvidos, crianças que estão em contato com idosos e vão para a escola, quando eles voltam, eles são obrigados a usar máscara em casa, junto dos idosos. Pessoas que trabalham e que não são do grupo de risco, mas moram com pessoas idosas, precisam tomar cuidado com os idosos que trabalham que vivem com eles. Ou seja, os países que hoje em dia tentaram abrir para as escolas ou fizeram flexibilizações do isolamento sem a necessário cuidado, sem a necessária proteção, tiveram que voltar atrás, tiveram que reabrir. Aliás, aqui em Campinas, depois dos fóruns que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas fez, mostrando a questão da incidência das doenças, a prefeitura sabiamente voltou atrás e voltou novamente a parar
e porque a flexibilização que tinha acontecido parece que realmente não deveria ter sido feita naquele momento. Aconteceu, se testou e se cumpriu a palavra. Se não der certo, volta. Voltaram. E nós estamos hoje com uma posição muito séria de saber onde é que nós vamos chegar, quando é que nós vamos parar de ter que usar máscara, o que vai acontecer com essa doença, quando é que ela vai terminar. Na China, onde começou tudo há tanto tempo, tem gente ainda preocupado com isso, com medo do segundo pico. Todo mundo fala, para terminar, já deu 15? Já? Então, estou terminando. Só para terminar, então, nos lugares em que você teve o primeiro pico, parece que vem o segundo, que as pessoas têm medo, inclusive em 1918 foi o segundo pico que teve mais problemas. E o terceiro, realmente a gente não conhecia bem a evolução dessa doença, mas pediatricamente falando, a gente se preocupa muito com isso. A gente precisa continuar tendo muito cuidado com os abraços, os beijos e as considerações afetivas nesse momento. Paro por aqui, a gente já tem muitas perguntas, vou começar a distribuir as perguntas. Agradeço muito ao Paulo, à Tânia, espero que eu tenha colocado um pouquinho essa questão do desenvolvimento e, sobretudo, vamos lutar para manter as nossas crianças bem nutridas, bem hidratadas, em crianças de menos de 2 anos. A melhor hidratação, a melhor nutrição é aleitamento materno. Grande abraço a todos. Vamos passar agora a segunda fase, tá bom? Vou passar algumas perguntinhas. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui, o Carlos Eduardo, Catarina, ele falou que se vocês poderiam disponibilizar as apresentações depois para eles. Aí fica a critério da Tânia e do Paulo. Não sei se vocês podem. Depois, o Paulo já fez sinal de positivo. Tânia, tudo bem? Então, depois, se vocês entram em contato com eles direto, eles podem disponibilizar. A Fabiana, a Valquíria. A Valquíria, não, a Fabiana. Qual a marca de sais de hidratação mais indicada? Eu não sei se ela vai querer falar de marca, né? Você tem até o soro caseiro, né, Tânia? Fala aí, Tânia. Então, na verdade, todos os sais de hidratação são o mesmo, né? São sais da Organização Mundial de Saúde, que tem um site lindo, maravilhoso, se vocês quiserem visitar, que se chama Rehydrate Project. Os sais, esse que tem na farmácia e nos postos de saúde, da Organização Mundial de Saúde, o soro antigo, que é de 1970, da década de 70, ele tem 90 mEq de sódio. Então, se você pegar no posto ou comprar esse daí, a marca que se encontra mais fácil nas farmácias de Campinas é Hidraplex, tá? Hidraplex, que até tinha lá um slide mostrando ele. Ele tem 90, então a gente está falando simplesmente para diluir no dobro do que está escrito na embalagem. Na embalagem está escrito diluir em 1 litro, e isso caiu por terra no ano 2000, porque no final dos anos 90, a Organização Mundial de Saúde detectou que a cólera estava diminuindo no mundo inteiro, as diarreias bacterianas idem. Então, eles não se tem mais necessidade de um soro com 90 mEq de sódio. É muito sal, gente. É muito sal. Então, é para diluir no dobro, tá bom? Aí ele vai ficar 45. E as outras duas formas, né? Tem os soros de garrafinha pronta. Qual que é o problema deles? É só o preço. De resto, é maravilhoso. Não é? Soro 45. Tem 3 marcas, que é o Pedialite, o Hidralite e o Floralite. E custa R$20 meio litro. Esse Hidraplex, você vai fazer 2 litros, não é? E ele custa R$2,50 o envelope. Então, é muita diferença, né? E a outra é o soro caseiro. Tem 2 receitas para soro caseiro, não é? E eu faço muito utilizando o suco de pozinho diet. Aí o povo fala assim, você vai dar corante para as crianças? Eu falo assim, tá bom. O que tem no Tylenol Baby, aquele vermelhinho que a gente dá para o bebê de 2 meses quando vai tomar a primeira vacina? O que tem nos chicletes, na gelatina, na moxicilina cor-de-rosa? Né? Tem corante. Então, eu acho que para a criança tomar, é válido você apelar. Apelar que é dar o soro, não é?
feito com um suco de pozinho. Então, eu uso 1 litro de suco e aí vai uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Tá? É isso. Se for um suco Obrigado, que tem açúcar, aí vai só o sal. Por exemplo, a população de baixa renda usa muito tangue. O tangue já tem açúcar, não é demais, não é? Fica um pouco a mais, mas dá certo do mesmo jeito, hidrata do mesmo jeito, então é só colocar uma colher de chá de sal, tá bom? E tem Paulo, pergunta para... desculpe, Tânia. É porque a gente precisa ser breve, senão a gente não vai ter muita pergunta. Tem gente... Acabou? Paulo, tem uma pergunta aqui para você. Qual é o melhor método diagnóstico? PCR, sorologia? Qual é a sua opinião? Ouviu? Sim. Oi? Pode falar. Paulo, está ouvindo? Então, tá, obrigado. Então, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de sensibilidade, especificidade, o PCR é muito melhor do que os testes rápidos para detecção de anticorpos. Embora os objetivos sejam totalmente diferentes, né? O PCR detecta partículas virais e os testes sorológicos, eles detectam imunidade, né? A presença de IgG e IgM. Mas o grande problema é que esses testes para detecção da imunidade, a grande maioria, em especial esses testes rápidos de farmácia, gente, eu vi um vídeo muito interessante do Dr. Gonçalo Vecina, né, que é uma figura respeitável, um sanitarista respeitabilíssimo, que ele coloca que você paga quando você paga caro, quando você poderia ter os mesmos resultados jogando uma moedinha para cima e tirando caro ou coroa. Porque, de fato, a sensibilidade e a especificidade são muito baixas, né? Então, muita gente vai ficar com uma visão equivocada ao fazer o teste rápido para os anticorpos. Principalmente, se a gente for pensar na questão de volta à escola, né, de volta às aulas, o que a França, a Coreia do Sul estão fazendo é usar muito PCR. Aquela criança com coriza, a gente vai precisar saber se essa coriza é um rinovírus comum ou se é coronavírus. Caso contrário, vai ter que afastar a sala inteira. Então, é algo fundamental, né, para os governos, para darem sustentação para a reabertura das escolas, vão precisar garantir muito mais testes do que a gente tem hoje. Ok, obrigado, Paulo. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Tânia? Quer falar? Tânia, uma outra pergunta para você se você poderia mostrar o ciclo do homem de Da Vinci, mas eu queria dizer a vocês que tudo isso que nós estamos falando está sendo gravado, vocês vão ter isso aqui disponibilizado, vocês vão poder pegar tudo isso que a Tânia falou, que o Paulo falou, que eu falei, gravado e distribuído, e também provavelmente vai ser colocado no Face em algum lugar, tá bom? Agora, você quer colocar já ou você quer falar um pouquinho, depois mostrar para ela depois? Você quer mostrar o slide, Tânia? Quem pediu foi a Valquíria, né? Mas é interessante. Eu acho que você podia falar rapidamente sem mostrar o slide, porque a Valquíria está interessada. É muito interessante aquele slide. Fala aí, Tânia. Você está sem som? Você tem que habilitar. Então, enquanto a Tânia consegue o som, só fazer uma coisa aqui. Tem várias perguntas aqui, várias pessoas me perguntaram se crianças com espectro, doença de espectro autista, se existem estatísticas da incidência do coronavírus e se elas têm uma chance. Queria ouvir o Paulo e a Tânia, depois eu quero falar sobre isso. Fala aí, Tânia. Já conseguiu o microfone, Tânia? Você tem que ir no canto da tela, Tânia, tem um microfoninho, você clica ali e você abre o teu microfone. No canto esquerdo da tua tela. Martins, com relação à TEA, não há estudos mostrando que tem um maior risco que o restante da população, tá? Um comentário que eu queria fazer é com relação à questão de uso, né, de medicações específicas, né? Estou percebendo aqui muitas perguntas a respeito. É a próxima que eu ia fazer para vocês. Eu trabalho de cloroquina e de hidroxizina. Isso.
eu trabalho na Unicamp e recentemente foi feito um webinário sobre o tema, né, do uso crítico das medicações, e o que foi evidenciado foi que justamente não há evidências científicas que sustentem a utilização dessas medicações, tá? Nem em adultos e também nem em crianças. A única medicação que até esse momento tem evidências científicas, né, de impacto é a dexametasona em pacientes que necessitam ventilação mecânica, que necessitam suplementação de oxigênio. Pacientes graves necessitam de suplementação de oxigênio, seja a suplementação simples, seja com ventilação mecânica. Para o restante da população não há indicação. O FDA, né, americano, né, já se posicionou, né, contrário, né, não recomenda a utilização, né, e a Organização Mundial de Saúde também não recomenda. Portanto, não há indicação, não há recomendação para uso. O uso, caso um profissional específico deseje, é um uso off-label, e com todos os riscos em relação, principalmente à hidroxicloroquina existentes, havendo necessidade de coleta de termo de consentimento esclarecido por parte do paciente e do profissional. Ok. A Tânia parece que já conseguiu colocar o slide aqui. Já está com som, Tânia? Isso, já. Tá. Deixa a gente falar, então. Você vai falar e você aproveita e responde algumas perguntas. Olha, tem uma pessoa que perguntou: criança com asma seria contraindicada a volta às aulas? Eu acho que qualquer criança é contraindicada, mas com asma, a Tânia vai falar. Podemos dar ibuprofeno para crianças e para tosse, subtamol e clenil, senhora pediatra? Tânia também. Depois uma para o Paulo. Vai pensando, Paulo. Qual o número de crianças com Covid-19 que está externado em Campinas? E ainda, aí uma para mim. Você tem visto algum caso de Kawasaki antes e agora no Covid-19? Essa eu respondo. Fala aí, então, Tânia. Então, já botei, né, o homem de Da Vinci, e aqui, de novo, o soro para quem... O que eu falei foi esse Hidraplex, que é o soro da Organização Mundial de Saúde, com 90 MEX, que é o que tem na rede pública. Esse aqui é sabor de coco, mas na rede pública ele vem sem sabor, tá? Então, não esqueça, cada envelopinho aqui dentro, 2 litros de água. Esse daqui é o mesmo, o novo da Organização Mundial de Saúde, porque é de 50 a 75 de sódio. Eu escrevi, gente, 4 vezes para o Ministério da Saúde para saber por que eles não mudam, não tiram esse soro e colocam um soro de 50, 60 ou 75, não é? Que é a faixa determinada e que foi anunciada em 2002, não é, para o mundo todo, numa cerimônia, com toda a pompa e circunstância. A gente não sabe por que o Ministério não fez isso. Mas, na verdade, é porque a terapia de hidratação oral, Martins, está muito... ela está quase que em desuso, né? Não existe um grande interesse, né? Nem não vejo por parte de ninguém, não é, de retomar, não é, os feitos que são quase milagrosos da hidratação com terapia de hidratação oral, né? Os médicos preferem terapia intravenosa e assim a gente fica. E quando ela é dada para casa, muitas vezes o cara não coloca nem assim, ele coloca sais de hidratação, né? E soro de hidratação oral, e não escreve mais nada. Aí o farmacêutico dá o que ele quer e explica do jeito que ele quer. Então, a gente está tendo um problema mesmo de desmerecimento de uma coisa que pode, inclusive, salvar. Eu vou mostrar aqui um outro caso, olha, de uma menina vomitando sem parar 4 horas e a gente, olha só, ela tomou 5 copos de soro e ficou com essa carinha ótima, né? Hidratação oral, que permite esse novo soro, mesmo na vigência de vômito, você consegue hidratar, de tão perfeito que é todo o mecanismo de absorção dele. Obrigada. Não esquece de falar, Thelma, da outra pergunta que é para você, que é sobre a criança com asma e volta à escola. E aproveita para falar também de uma mãe que pergunta se dá para dar ibuprofeno em criança para tosse junto com salbutamol e clenil. Deve ser uma criança asmática, né? Fala aí. O ibuprofeno,
o ibuprofeno já foi liberado, né? É, Na primeira quinzena de semana de março, a Organização Mundial de Saúde achou que ele podia interferir e aumentar a exposição de receptores ECA2, que são os receptores utilizados pelo coronavírus. E 15 dias depois, ela retirou a restrição. E eu, que sou fã de ibuprofeno, que odeio dipirona, então eu fiquei muito feliz. Eu até fiz um print, não é, da nova recomendação, dizendo que não tinha problema. Quanto à asma, tem já tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Paulista de Pediatria, nosso departamento, o tratamento da asma não muda em absolutamente nada, tá? Se tiver que usar salbutamol, usa aerolim, se tiver que usar beclometasona, que é o Clenil, usa, se está usando, não é um beta-2 de longa, um seretídeo da vida, um flixotídeo, é para usar, normal. ótimo. Tânia, Paulinho, deixa eu te passar só complementando, né, Tânia? Você está vendo... Indicação, só complementando, me desculpa, só o que tem contraindicação, né, Tânia, é fazer inalação, né? Já o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Imuno, de que gera aerossol, né? Então não se deve fazer inalação, né, para essas crianças asmáticas. Porque espalha o vírus no ar, né? A Paulo, inalação espalha o vírus no ar. Paulo, me diz o seguinte, eles estão perguntando aqui qual é a incidência de crianças internadas com diagnóstico Covid. Você tem essa ideia? Lá no Unicamp, como é que está na pediatria? Então, até nesses últimos dias eu não tive plantão, então não tenho certeza, mas até de poucos dias atrás não havia, nós não tivemos nenhuma criança internada em leito de intensivo com coronavírus. E daquelas 324 que eu comentei, de 324 casos, óbitos que nós tivemos em Campinas, houve só uma criança de 5 anos. Se a gente for fazer uma conta, né, do número de óbitos nacional, né, para a gente ter 180 crianças, eram 47 mil óbitos naquele momento, com 180 crianças, né? Dá uma relação de uma criança para 266 adultos, o que é mais ou menos compatível com o que está acontecendo em Campinas, né? Campinas tem cerca de 300 casos, teve uma criança. Então, eu acredito que para a gente vir a ter um número maior de casos, como a cidade de São Paulo teve, né? Só de fato com o crescimento muito intenso da epidemia, do número de casos de adultos. A gente vai ter a chance, provavelmente na próxima live da semana que vem, com o doutor Alfredo, que trabalha no centro médico, né? Que ele também tem uma experiência com internação de crianças lá, ele teve alguns casos, a gente vai repetir essa pergunta, né? E ainda, outra pergunta importante é sobre tratamento de remédio, mas é uma pergunta bem frequente, né? A ivermectina. Uma pessoa aqui pergunta se vocês usam profilaticamente e se recomendam profilaticamente a ivermectina em crianças. Qual é a opinião aí do Paulo e da Tânia? Depois eu dou a minha. Quer falar primeiro, Tânia? Ladies first? Tânia fala, senhoras e ladies first. Eu até digitei aqui no chat, enquanto eu já digitei, né, que tratamentos de Covid, não é, esses empíricos, pode assistir o vídeo da doutora Natália Pasternak, Tachner, no Roda Viva de anteontem, né? Ela detonou por todos. Esse da ivermectina, gente, foi feito em células de camundongo. Então, sabe, não tem nada em humanos com controle. Porque aí fala assim, mas é porque a cloroquina é para dar no estágio inicial. Foi mostrado que o pessoal morreu do mesmo jeito, mas não é para dar no grave, é para dar no estágio inicial, nos casos leves. Ora, os casos leves, sabemos que 85% a 95% evoluem bem e se curam. Quem vai me garantir que foi a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, ou a azitromicina, entendeu? Então, enquanto a gente não tiver estudos mesmo, sabe, a gente vai tratar, né,
um que está comprovadíssimo, né? Hidratação, boa alimentação e sono. Não, e lembrar, né, Tânia, que a ivermectina a gente usava para piolho, lembra? A gente chegou Ela a usar é isso para usada piolho, ainda, né? né, para piolho. É Ela ainda usado. é usada para piolho. Aliás, Martins, eu escutei a seguinte frase ótima, recebi. Se a escola não é capaz de controlar piolho, É, vai controlar vai coronavírus? controlar. Eu vi essa frase, eu achei ótima também. Tá muito bem. Ah, a pergunta que fizeram de Kawasaki foi para mim, mas eu vou falar se vocês quiserem falar. Eu não vi nenhum caso de Kawasaki em crianças com coronavírus. Aliás, eu não estou atualmente trabalhando direto nos hospitais, eu estou mais em consultório, estou dando muita aula aí pelo Brasil, mas não tenho experiência local. Eu vi Kawasaki na minha história pediátrica no passado, raro, mas vi casos graves com insuficiência cardíaca, chegou para mim já em fase bem adiantada, com uma cardiopatia grave, com uma alteração coronariana, com infarto de miocárdio em criança, que é uma doença bastante grave. Aliás, o Kawasaki acabou de falecer, né? Que é um pediatra japonês, muito famoso, né? Respeitadíssimo mundialmente, que acabou de morrer há algum tempo, e foi ele que fez o diagnóstico e mostrou para o mundo a incidência dessa doença como uma afecção vascular, é uma vasculite generalizada que acomete inclusive coronárias, etc., que aparece como um quadro de uma infecção com gânglios retrocervicais, com exantema generalizado, com edema de mãos e pés, e geralmente o pediatra ausculta a alteração de frequência cardíaca e aí ele faz o diagnóstico, e aí precisa de muito cuidado, porque é um caso grave que precisa de muita atenção, porque pode, inclusive, a criança evoluir muito mal. Alguém quer acrescentar algo de Kawasaki? Paulinho, Tânia? Vou apresentar que ele estava dando aula ainda, tá? Orientando. Ainda estava dando aula, né? É, No Kawasaki. fantástico, uma pessoa fantástica. Tá legal. Bom, outra pergunta que está aqui. Essa aqui eu não sei, a pessoa não pôs o nome. Alguma experiência, uso off-label de azitromicina? Acho que o Paulinho já falou sobre isso, né? Acho que esse off-label significa sem receita médica, por conta, né? Mas tem gente, engraçado, a gente precisa ser também muito sério, muito honesto, dizer o que a gente sabe por aí, eu não tenho certeza. Mas eu tenho recebido algumas informações de colegas que trabalham em outros hospitais, e existem alguns hospitais com protocolos, né, de entrada de crianças graves e de adultos graves, que eles fazem um ataque generalizado de uma série de drogas, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas isso não tem defesa científica, não há nenhuma comprovante disso. Mas é aquela história que uma vez eu comentei num grupo, defendendo até um colega nosso que estava sendo criticado. Uma coisa é a ciência, é importantíssima, a gente tem que seguir. Uma coisa, às vezes, é um médico sozinho, numa enfermaria, com uma criança grave, podendo morrer, e você fica desesperado e você começa a atacar de todo jeito. Não estou defendendo isso, mas é uma justificativa médica da sensação de dificuldade diante de um caso grave que, às vezes, a gente... Veja o que aconteceu no começo da epidemia, quando médicos famosos lá de São Paulo, etc. e tal, tiveram coronavírus, e não duvidaram, eles entraram na cloroquina também, né? Porque com medo, né? Depois até tiveram medo de declarar isso. Mas esse é um problema sério que às vezes a gente percebe, é a diferença entre aquilo que você sabe da recomendação científica e aquilo que se faz na hora do pânico no hospital. E a isso que foi dito aqui, evidentemente, não há nenhum sentido de fazer nada profilático enquanto a gente realmente não tiver a confirmação. E a decisão pessoal do médico, aliás, o Ares, que é um colega nosso do grupo e que vai provavelmente participar de uma nova live que nós vamos fazer, ele no outro dia postou no grupo lá que nós discutimos uma decisão de um grupo que se reuniu e que colocou uma matéria, ele vai falar sobre isso depois, dizendo que alguns médicos têm o direito de, diante de uma situação grave, de uma pessoa que está realmente muito mal, de usar orientações médicas que nem sempre têm comprovação científica, desde que essa pessoa e essa família aceite, etc. Isso está escrito, é uma reunião de Helsinki, com uma decisão desse grupo que se reuniu em Helsinki falando sobre isso. E eles citam até que, há muitos anos atrás,
alguns grupos que iniciaram o tratamento da penicilina na Segunda Guerra Mundial não tinham nenhum dado científico para usar penicilina. Mas isso é uma coisa que é uma discussão dentro da UTI, dentro dos médicos, com a família e com aquele paciente para discutir. Essa é uma coisa muito séria e que precisa ser pensada, mas jamais a indicação de fazer coisa desse tipo preventivo sem um conhecimento. Martins. Outra pergunta. Fala, Paulo. Martins, então, só uma questão, está se perguntando aqui sobre a questão da dexametasona. Isso, tá, eu ia te dar essa pergunta aqui. Estão usando dexametasona nas fases iniciais em COVID? Qual a dose habitual? Somente na fase inflamatória? Fala aí, Paulo. Então, a dexametasona, de todas essas drogas que estão sendo questionadas aqui, é a única que tem evidência científica em estudo duplo cego, randomizado, de efetividade, mas na fase inflamatória em pacientes graves, né? Não adianta uso profilático na primeira semana, quando fase de proliferação viral, e foi um estudo que não foi específico em pediatria, né? Embora eu acredite que, como é uma medicação muito utilizada em pediatria, ela vai ser utilizada, sim, nessas situações de pacientes graves em necessidade de suplementação de oxigênio, assim como já está definido com os adultos. Lá no HC Unicamp, é a única dessas drogas que está fazendo parte atualmente do protocolo. De início, a hidroxicloroquina até fez parte, mas depois, quando a FDA, quando saíram os estudos não mostrando o resultado, né, comprovação científica, e o FDA se posicionou contra, a Organização Mundial de Saúde se posicionou contra, o HC Unicamp retirou do protocolo o uso da Obrigado. Agora eu estou vendo aqui, não se preocupe, acho que eu estou vendo. Aí tem algum aí no WhatsApp, no YouTube? Agora, Martins, só uma questão, o uso de medicações individualmente pelo profissional, é óbvio que esse direito cabe a cada profissional de saúde na relação com o seu paciente, né? O que é complicado é, por exemplo, a gente vê alguns profissionais exigindo, né, das instituições, do hospital, da prefeitura a qual ele trabalha, né, do hospital do que ele trabalha, que o hospital ou a prefeitura, ou o seu empregador recomende isso, coloque isso em protocolo. É isso que não pode, né? Legal. Tem uma pergunta aqui que acho que todos nós três podemos falar. É uma criança que já teve, está até aqui, ó. Uma criança com linfoma não Hodgkin, né? Está em alta terapia, pode ter risco diferente das outras? Bom, todas as crianças que estão sendo submetidas à imunoterapia ou medicamento oncológico que diminui a imunidade são crianças que estão, evidentemente, mas a gente precisa ficar mais atento, porque elas têm uma imunidade mais baixa por causa da utilização dos medicamentos anti-linfoma, anti-leucemia, anti-câncer, né? E, obviamente, tem dois motivos para ela se preocupar. Uma delas é o linfoma não Hodgkin e outra coisa é também onde é que ela está, qual a idade que ela tem, se ela está na escola, se ela vai voltar para a escola, como é que está a situação da família, como é que quem está seguindo essa criança, essas coisas todas são muito importantes. Na verdade, em crianças, é preciso se dizer o seguinte, que os grupos de risco dos adultos, hipertensão, obesidade, doença oncológica, todos eles, quando existem nas crianças, também fazem que essas crianças tenham mais risco de que crianças que não têm essas doenças, óbvio, né? Porque realmente há uma propensão maior para essas pessoas, sejam elas adultos ou crianças, de estarem mais arriscadas de contaminação. Por outro lado, evidentemente que quem cuida dessas crianças tem que ter o cuidado de avisar os pais desses cuidados e saber exatamente o que deve ser a proteção. Não sei se tem mais alguma questão aqui que eu não vi e que... Perguntando, Hein? Fala. Disse que a criança não está mais em tratamento. A criança teve alta, está fazendo só as consultas. Bom, se ela já teve alta, assim, de controle, né? Bom, se ela não está em uso de medicamento agora e está saudável, sem nenhum remédio, não. Aí ela para de sair do grupo de risco. Bom, ótimo, Tânia, você ter lembrado isso. Olha, outra coisa aqui também...
Tem aqui o pessoal dizendo muito bom, parabéns. Daniel, alguma referência com os... Tem a pergunta aqui da Anitta Sousanida, aqui do famoso Anitta, né? Que também era um remédio que a gente usa para droga, para doença intestinal, para Muito bom. protozoário, para tal, né? Alguém aqui já usou? É a mesma coisa aí, ivermectina, né? Está nesse grupo aí que era usado para verminose, etc. E tal. O grande problema, eu descobri por que se fala tanto dessas drogas. Quando você vê a bula da nitoxamida e da ivermectina, está lá escrito que ela é antiviral. Vocês viram isso? Está na bula isso. E o pessoal acha que o fato dela ser antiviral pode ter um efeito relacionado. E tem um trabalho interessante de uma professora que, aliás, até era filha de um grande professor de genética da USP, foi meu professor quando era estudante na USP, o professor Varvik, que ela defende abertamente o uso da ivermectina. Ela publica muito, não sei se vocês já viram essas imagens dela, e ela usa, e mais, ela recomenda não só no tratamento, mas ela recomenda o uso profilático contínuo. Vocês viram esses dados aí da ivermectina, né? E que está pegando, está um uso aí muito grande, né? E o outro medicamento, que era a aritaxosanida, né, que o nome comercial a gente não deve falar, mas todo mundo conhece como Anita, né? Ele também era um remédio que se dava para as verminoses e para a diarreia, né? E, na verdade, também é outra coisa que apareceu. O que acontece é que quando você tem uma doença grave, assustadora, que é de alta contagiosidade, todo mundo fica desesperado. Então, qualquer notícia, as pessoas saem tentando se tratar. Eu entendo a posição das pessoas leigas que ficam ouvindo essas coisas e realmente tomam o remédio, sobretudo se eles não têm grandes reações colaterais. Aliás, um grande amigo meu colega de turma, que trabalhou muito tempo lá em Mato Grosso, ele usava a cloroquina de rotina para malária, né? E usava a cloroquina também, as pessoas usam muito em doenças reumáticas. E ele mesmo fala que ele usou anos e anos e anos sem ver nenhuma repercussão do ponto de vista de alterações da frequência cardíaca. E aqui agora, talvez seja uma questão de dose, essa é a grande contraindicação no uso como reação colateral da cloroquina, né? Mas que também não está se usando de rotina, pelo menos declaradamente, né? Existem alguns casos, seguramente, que se usam em alguns hospitais, tomaram essa decisão e estão fazendo isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso. Olha, nós estamos chegando no final, já são 9h20, né? Está na hora de a gente terminar. Eu não sei se tem alguma pergunta a mais que eu não respondi. Tem aqui um elogio para a Tânia, Maribel, prazer em conhecê-la, excelente esclarecimento, muito boa aula. Outra coisa muito boa para o Paulo, e nós é que agradecemos. Eu queria saber se, para despedir, Tânia quer falar alguma coisinha, depois o Paulo e depois eu encerro. Tânia, fala alguma coisa que você queria deixar claro e que não pôde falar? Não deu tempo de falar das pesquisas de privação de sono, mas são muito importantes. As crianças são mesmo mais doentes e psicologicamente assim com mais alterações do que as crianças que dormem bem, tá? A outra coisa que eu quero deixar, logicamente, é da hidratação. Qualquer mal-estar, gente, qualquer mal-estar, a criança está desidratando, porque o sangue fica hemoconcentrado e quando ele passa no sistema nervoso central, ele tira a água da célula por osmose, ele tira a água do neurônio. E é por isso que na desidratação nas crianças grandes dá tanta dor de cabeça, como no adulto. E a gente não vê os médicos tratando cefaleia como se fosse desidratação, mas é um sinal muito comum na Covid-19 e rotina quase na desidratação moderada grave, tá? Não esquecer isso. A criança não quer comer, ela está desidratada. Por quê? Porque quando fica desidratado, o organismo, de uma forma muito sábia, ele ativa o centro da sede e inibe o centro da fome. Entendeu? Não tem fome porque está desidratado, precisa beber. Eu falo com minhas clientes, o bebê não quer comer, está enjoadinho,
dá uma mamadeira de soro, depois você me conta, vai lá e dá a sopinha. Então, para mim, ele comeu uma pratada. Entenderam, gente? E nunca tratar febre sem hidratar. Tá? Ai, não baixa, eu vou dar outro remédio, vou intercalar. Intercalar não é inteligente, porque não vai no âmago da coisa. Se você deu um remédio que dura 6 horas, como a dipirona e ibuprofeno, e a febre volta antes de vencer as 6 horas, é remédio que está faltando? Claro que não. Está faltando hidratar, porque o organismo não tem como se livrar do excesso de calor sem hidratação, entendeu? Bom, E aproveitando essa fala tua, Tânia, que é muito interessante, e aí defendendo um pouco a minha idade, é muito interessante essa questão da desidratação em idosos também, né? A gente sempre tem que comparar crianças com idosos. E aquele idoso quietinho, tal, realmente às vezes está desidratado. Eles esquecem de tomar água, eles esquecem de se hidratar, né? Então isso é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que hidratar é uma coisa importantíssima. Aliás, o brasileiro não tem essa mania. A gente em outros países vê todo mundo tomando a garrafinha de água, etc. e tal. E às vezes, evidentemente, não esquecer dos eletrólitos nos soros e tal. E o soro caseiro que você falou, eu vivi uma época grande. Hein? Na vigência de doença, a água não dá conta, porque a água é absorvida tem que no ter grosso, eletrólito. entendeu? Claro, No claro. soro é no fino. E o que eu Claro. queria deixar ainda como minha fala final é que todas as dúvidas sobre tratamento, gente, todas, tá? Que vocês têm sobre de prevenção, de ivermectina, de tudo, pega o Roda Viva de segunda-feira agora, tá? Doutora Natália Pasternak, uma metralhadora, não é? Em 1 hora ela acabou com qualquer dúvida Ótimo. sobre isso. Só para terminar, eu vivi a época em que na Organização Mundial da Saúde, eu trabalhei nessa época no Unicef e na OPAS fazendo esse trabalho, a gente trabalhava as 3 coisas fundamentais, que era aleitamento materno, reidratação oral e combate à desnutrição e diarreia. E foi isso que melhorou muito a mortalidade infantil em muitos lugares do mundo, né? A terapia de reidratação oral, eu trabalhei com o pessoal lá da Centro-América, que a gente fazia o soro caseiro, isso que você falou, água, uma colher de sal, uma colher de açúcar, etc. e tal, e isso salvava vidas muito grandes. E no coronavírus, a hidratação é fundamental, e como aqui o Paulo colocou, a nutrição dessas crianças adequada. Isso é uma coisa muito séria. Paulo, as últimas palavras aí de hoje. Então, eu encerraria dizendo que nós acreditemos na ciência. Eu acho que a gente está num momento da humanidade, isso não é só no Brasil, em que se começou a desacreditar na ciência, se acreditar mais no post que você acabou de ler no Facebook, né, no Instagram, do que nas publicações científicas. Então, esse é um fenômeno muito perigoso, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, principalmente nós, né, que somos formadores de opinião, temos que ter muita responsabilidade no que falamos, né? Eu tenho ficado um pouco preocupado, né, com a quantidade de vídeos que eu vejo de colegas, às vezes colegas renomados, mas que estão defendendo teses pessoais em cima entre aspas, do que eles colocam, na minha experiência, né? Na minha casuística, entre os meus pacientes. A gente sabe que isso, do ponto de vista científico, não tem valor nenhum, né? Inclusive, pelo aspecto que a Tânia colocou, né, Tânia? Como é uma doença que 85% das pessoas vão ficar bem, obrigado, né? Fica muito difícil saber o quanto que foi ter usado ivermectina, ter usado anita, ter usado cloroquina, que efetivamente funcionou. Para isso, a gente precisa ter estudo com evidência forte, robusta, né? Com estudo randomizado, duplo cego. E, infelizmente, né, até esse momento, a gente só tem uma medicação que venceu esses obstáculos, que é a dexametasona, para pacientes graves ainda. Que a gente usa há muitíssimos anos para muita coisa, né? Quer dizer, não é um medicamento novo, né? Mas a gente essa, usa pelo para menos... tudo de medicina, né? É uma mágica, né? Mas essa, pelo menos... E realmente é um anti-inflamatório poderoso, é esse o problema, essa é a grande vantagem, né? E a recomendação, né, para as famílias que eventualmente estão conosco, né, é de que
em relação às crianças, felizmente, ao contrário do que acontece com outras doenças, nessa situação atual, nós podemos ficar mais tranquilos, né? São raros os casos em que a gente tem complicação com as crianças. Então, se já não é recomendado o uso dessas medicações para adulto, para criança, então, nem pensar, né? A chance dessas crianças terem efeitos colaterais com essas medicações é muito maior do que dela ter uma complicação pelo coronavírus. Muito obrigado, Martins. Prazer. Eu que agradeço a presença de vocês dois. Eu me sinto honrado de ter vocês dois aqui comigo, viu? Acho que uma das coisas que é muito bom quando a gente vai envelhecendo é ver as pessoas que a gente viu crescendo e que ficam brilhantes como vocês dois. Parabéns, Tânia, parabéns, Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos sempre conversando. E eu queria agradecer às pessoas que nos assistiram, as perguntas. Quero agradecer à Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que abriu esse espaço para a gente falar. Quero parabenizar a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas pelos fóruns que tem realizado e que tem resultado em coisas muito importantes. Tem tido respostas sistêmicas de administradores, de jornais, mostrando a importância desses fóruns. E nós, seguramente, provavelmente no dia 8, daqui na próxima quarta-feira, depois no dia 15, estaremos com um novo fórum, com outros colegas, conversando de novo sobre outros temas relacionados a coronavírus. Muito obrigado a todos. Boa noite, bom descanso. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.